Meus irmãos, bom dia para todos. Eu quero convidá-los neste momento para juntos abrirmos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós iremos ler apenas o versículo 13. O foco será aqui no sexto mandamento, e é um versículo pequeno e menor ainda no original hebraico. Lo ratzah. Não matarás. Nesta manhã nós vamos refletir acerca da santidade da vida. E eu quero pedir para que deixem as vossas Bíblias abertas, pois iremos citar algumas passagens da Escritura para reforçar então este princípio bíblico. Primeiramente dizer aos irmãos que Deus, quando entregou a Moisés as 10 palavras da aliança, conhecidas como os 10 mandamentos ou decálogo, ele não apresentou esses mandamentos como sugestões morais e nem mesmo como conselhos levemente ou culturais, ou apenas para o funcionamento de uma sociedade debaixo da sua aliança. Na verdade, ele revelou seu próprio caráter santo ao dar a sua lei. Quando lemos, por exemplo, livros conhecidos na tradição protestante reformada, como, por exemplo, as Institutas de Calvino, nós verificamos que ele, quando analisou toda a Bíblia Sagrada, ele percebeu que a lei tem como função revelar quem Deus é e quem nós somos. Então, efetivamente, os mandamentos de Deus revelam, antes de tudo, o caráter santo de Deus. E aqui, certamente, Calvino tem razão, porque esta é a lógica, este é o princípio, é o padrão que vemos em toda a palavra de Deus. Cada mandamento expressa quem Deus é. E por isso, quando nós ouvimos não matarás aqui nesse versículo 13, não estamos apenas diante de uma proibição, mas de uma declaração de Deus acerca do valor da vida e do propósito da vida, do seu valor segundo o próprio Deus. Vivemos num mundo, o mundo moderno é assim, ele relativiza a vida, num mundo que mede o valor da vida pela utilidade da vida, mede o valor da vida pelo desempenho, pela conveniência ou pela autonomia. Mas a Escritura, ela começa noutro lugar. Quando vamos tratar da vida, da santidade da vida, do valor da vida, a Escritura começa em Deus como Criador, em Deus como o Senhor, no sentido de ser o sustentador, o Deus de toda a providência, e também o Deus que é o doador da vida. Ele criou, Ele sustenta, é Ele quem dá a vida. Portanto, o primeiro ponto que eu quero tratar convosco é que o mandamento não matarás revela o valor da vida ou a santidade da vida. O termo hebraico aqui, lo ratzah, essa expressão ratzah, está ligado a assassinato, e não apenas não matarás, mas ao assassinato, ao tirar injusto da vida humana. Efetivamente, o fundamento dessa proibição, ele não é um fundamento sociológico para o bom funcionamento da sociedade hebraica, mas um fundamento teológico, uma revelação de Deus. Desde o princípio, quando lemos Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, encontramos esse padrão: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E um pouquinho mais à frente diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Efetivamente foi Deus quem criou a vida. A vida humana, ela é inviolável, porque o ser humano carrega a própria imagem de Deus. Este é, inclusivamente, o padrão, tendo em vista o texto de Gênesis, um pouco mais à frente, no capítulo 9, no versículo 6, da proibição do assassinato e da consequência natural dele. Quem derramar sangue de homem,
Pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. O valor da vida humana, portanto, não está na idade, não está na condição de saúde, na capacidade cognitiva, não está na independência, se tem autonomia, se tem independência, se pode viver por si mesmo, aí tem valor. Se não pode, não tem valor. Dependendo da idade, tem valor, mais valor ou menos valor. Isso não faz sentido nenhum, porque foi Deus quem atribuiu valor à sua criação, e Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós não temos valor intrínseco. O nosso valor é extrínseco, ou seja, vem de fora para nós. Foi Deus quem atribuiu valor ao ser humano. Nós não temos valor próprio no sentido assim, eu por mim mesmo, como humanidade, mas porque Deus atribuiu valor, Deus atribuiu significado e Deus atribuiu sentido para a vida humana. E, portanto, meus irmãos, está no facto de que cada pessoa, ela é um ser criado à imagem de Deus. Por isso que a vida é santa. Qual é a aplicação ética para nós nessa manhã em defesa da vida? Eliminar uma vida humana é um ataque direto à imagem de Deus. E toda forma de homicídio, efetivamente, fere a santidade do Deus Criador. Aliás, vemos esse princípio no próprio Novo Testamento. Qualquer ataque contra, aliás, os imperadores, quando conquistavam o território, colocavam lá uma estátua que representava a sua imagem. E Deus colocou-nos na criação para refleti-lo, para representá-lo. E, portanto, quem ataca a imagem de Deus, quem fere um outro semelhante, quem provoca assassinato de um ser humano, está atacando efetivamente a imagem representada, aquele que está representado na imagem, que é o próprio Criador, o autor da vida. E Deus é o autor da vida. Note, por exemplo, um texto que às vezes, na leitura corrida do Velho Testamento, não damos muita atenção, que é Gênesis 4, versículo 1. A Escritura não apresenta a gravidez como um mero fenômeno biológico, mas como uma obra ativa de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 4, o versículo 1, quando Eva reconhece, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Olha a providência de Deus por detrás do mistério da gravidez. Os pais geram, mas Deus cria. E é nessa linha da revelação bíblica, na lei do Senhor, que o salmista, no Salmo 139, a partir do verso 13 até o verso 16, é com base neste padrão revelado por Deus na sua santa lei, que ele declara: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo, porque de modo assombroso e maravilhoso fui formado. Um pouco mais à frente diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus forma, tece, Deus vê, Deus escreve os dias determinados para a existência daquela pessoa. O Senhor diz ao profeta Jeremias, numa linguagem muito parecida, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Portanto, no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. Deus pode se relacionar conosco, mesmo e com as crianças, no ventre de suas mães. Ele já nos conhecia, já se relacionava conosco na vida intrauterina. O ventre aqui é retratado no Salmo 139 como uma espécie de oficina divina. Ele vai tecendo, entrelaçando, conduzindo, formando no ventre da mãe o bebê. Interromper uma gravidez não é apenas interromper um processo natural,
é desfazer uma obra criadora de Deus. A vida no ventre das mães pertence a Deus. É por isso que a igreja não aprova, não apoia o aborto, porque nós não queremos transformar mães em assassinas. Não queremos seguir este caminho. A vida não surge por acaso. A vida procede de Deus, pertence a Deus e subsiste diante de Deus. No momento da concepção, há uma união do material e do espiritual. É uma vida biológica, mas é uma vida espiritual que está ali. Isso já começa no momento da concepção. Aquela nova alma entrando, portanto, na história determinada por Deus, na história redentiva. É Deus quem é o Pai dos Espíritos que está no homem. Ele é o autor da vida. A encarnação do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor, confirma a dignidade da vida não nascida. Então vamos pensar um pouco nessa vida intrauterina, olhando para a encarnação do Verbo. O testemunho mais elevado que nós temos da dignidade da vida no ventre encontra-se na encarnação de Jesus. O anjo diz, vemos isso em Mateus 1:20, quando José estava a planear deixar Maria para não infamá-la, o anjo disse: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E João escreve: e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. João 1,14. Então Cristo tornou-se homem, um ser humano, no momento da sua concepção. É ali que ele se torna um ser humano. Quando Maria vai visitar Isabel, vemos isso em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 41, diz que a criança saltou no seu ventre, bendito é o fruto do teu ventre. A visita que ela recebe da mãe do meu Senhor. Isabel diz que Maria é mãe do seu Senhor, mas o Senhor ainda estava onde? No ventre de Maria. Era um bebê, com poucos meses. Jesus é chamado de Senhor enquanto ainda estava no ventre. E se o Senhor Jesus assumiu plenamente a humanidade desde a concepção, não existe então categoria bíblica de vida humana descartável. Se está ainda no ventre, então essa vida descartável, essa categoria não é uma categoria bíblica. Não é o padrão, não é a herança cristã que a nossa nação recebeu. Não é a herança bíblica, da cultura bíblica, do ensino do Novo Testamento, do ensino do Velho Testamento para o povo de Deus. E Jesus agora vai aprofundar. Eu quero levá-los para uma outra dimensão, em termos da santidade da vida, tendo em vista que ela não apenas toca neste assunto da ética, do aborto, eutanásia e outras coisas mais, mas ela é mais profunda ainda. Vemos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5. E vamos ler Mateus 5, versículos 21 e 22. Focando no homicídio, no Sermão do Monte. Note o que o Senhor Jesus diz em Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. O texto que foi lido. E quem matar será sujeito a julgamento. É o que vem na sequência no capítulo 21 de Êxodo. E também em Gênesis 9, 6. O homem que derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem. Jesus está demonstrando o que foi dito. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Qualquer que se encolerizar, diz algumas traduções, contra o seu irmão, estará sujeito ao juízo. Por que Jesus começa no coração com o ódio? Porque é lá que começa o homicídio. Isso significa, então, que se eu odeio ou se eu mato é a mesma coisa? Porque aí vem aquele
maldoso, que interpreta as palavras de Jesus e muda o seu sentido final, dizendo o seguinte: bom, se eu já odeio, então eu sou um homicida, então eu vou matar logo, porque assim eu resolvo o assunto. Porque se eu já odeio ou se eu mato é igual, se é igual eu mato logo. Mas Jesus não está dizendo que é igual. O que o Senhor, porque existe uma gradação. Matar é pior do que desejar matar, mas quem deseja matar já não é inocente. O que Jesus está a ensinar é que antigamente era preciso ter testemunhas que viu o assassinato para depois haver punição, mas na nova aliança basta ter um desejo mau no coração. Eu espero que ele morra, eu odeio aquela pessoa. Quem sente isso no seu coração já não é inocente e vai enfrentar o julgamento de Deus. Este é o ponto. Mas, obviamente, entre o desejo do homicídio até a execução do homicídio, cada passo em direção ao homicídio, o plano para matar, a contratação de quem vai fazer, cada passo neste sentido é um aprofundamento ainda pior do pecado. Mas já quem deseja a morte do outro, quem odeia o outro, quem espragueja o outro, já não é inocente no tribunal de Deus. E para levar uma pessoa para o inferno basta um pecado, porque Deus é perfeito. Então basta, porque toda iniquidade é transgressão da lei, e qualquer transgressão da lei vai sofrer juízo. Então o ser humano, de um modo geral, independentemente da sua criação, se tem tendências ou não, se já cometeu homicídio ou não, precisa se arrepender e precisa confiar em Jesus para ser salvo, porque ninguém será salvo pela sua própria capacidade, pelo seu próprio desempenho. Nós precisamos de Jesus, que deu a vida por nós. Portanto, o ódio, o desprezo, a indiferença, ou até mesmo a desumanização, são sementes de morte. Quando nós entendemos assim, bom, mas aquele tipo de gente ali, talvez ali era bom se morresse. Quando nós começamos a racionalizar, não, mas essa classe talvez, se não existisse, era melhor. Então já começamos a entrar neste ponto em que o ódio, a disseminação do ódio, a desumanização, mas essa classe aqui não é ser humano igual a nós. É diferente, então nesse caso não é problema. E o ser humano tem essa tendência pecaminosa, mas Jesus está dizendo, basta ter esse sentimento no coração, já não é inocente. É cultivar corações, portanto, de acordo com a lei, que amam, que protegem e que servem, porque todos os 10 mandamentos, eles têm esse não, essa proibição de não, mas está implícito no não matarás a defesa da vida. O que estamos a fazer aqui hoje é uma implicação clara do 6º mandamento. Ele proíbe matar, mas está implícito nesse mandamento a ordem para proteger, a ordem para amar a vida, a ordem para servir para o bem da vida humana. Inclusivamente, na lei do Senhor, tinha até regras de parapeito, para que nenhuma pessoa pudesse, de repente, ter um acidente e cair. O que seria hoje aplicado seria, numa condução, numa estrada, tem lá uma placa dizendo 30 a hora, por favor, eu entro a 100 a hora. Eu estou a ameaçar a segurança e a vida das pessoas. Então, o padrão de santidade da vida estabelecido na Bíblia, a lei do Senhor, está a prever a defesa da vida, criar situações para proteger a vida humana. Note que a igreja de Deus, tanto o povo da antiga aliança como a igreja da nova aliança, é um povo pró-vida e é um povo pró-graça. Usei uma linguagem política, pró-vida, mas é o padrão bíblico esse, defesa da vida. A igreja primitiva, por exemplo, no Didaquê foi um documento do 1º século, um documento cristão, não está na Bíblia, mas reflete a cultura da igreja no 1º século. O Didaquê ensinava, e está escrito assim, não matarás a criança por aborto, nem matarás o que foi gerado. E também, quando lemos a Bíblia, vemos que a igreja proclama ao mesmo tempo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a igreja sempre proclamou pró-vida, não mata, não faça aborto.
Mas ao mesmo tempo a igreja proclama a graça, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ela declara em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Portanto, há perdão para quem abortou. A igreja também proclama essa verdade, pró-graça. Há perdão para quem pressionou alguém para abortar. Há perdão para quem se calou vendo alguém a fazer o aborto. E nós vemos que, pela Bíblia, o sangue de Cristo é suficiente para purificar o mais vil pecador, para purificar o transgressor da lei. Então afirmamos a defesa da vida e afirmamos a graça de Deus, que perdoa pecadores. Portanto, eu não estou aqui hoje a fazer uma declaração de condenação para as pessoas que já cometeram esse pecado. Mas para além de condenar o ato, estamos a oferecer o Evangelho da graça de Deus como proclamação, a oferta do Evangelho para todo aquele que se arrepende e crê. Porque a lei de Deus revela o padrão, não matarás, mas o Evangelho revela o Salvador Jesus. Então temos lei e temos Evangelho. A lei diz, não matarás, pró-vida. O Evangelho diz, em Cristo temos perdão, em Cristo temos salvação, porque Deus amou o mundo. O versículo preferido da Ema. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo foi morto para que pecadores recebessem vida. Então, se uma pessoa já cometeu esse pecado de assassinar alguém, se há alguém aqui hoje que odeia muito alguém, e às vezes lidamos com filhos que odeiam os pais, seja por maldades cometidas pelos pais, se há ódio no seu coração, revolta, desejo de vingança no seu coração, se de fato aos olhos de Deus já é um homicida, se alguém já cometeu esse pecado do aborto, há poder no sangue de Jesus Cristo para perdoar os pecados. Corra para a cruz. Toda a vida humana é sagrada porque Deus soberanamente a cria. Toda a vida humana é preciosa porque foi criada à imagem de Deus e porque o Filho de Deus encarnou, assumiu plenamente a nossa humanidade para salvar pecadores. Nós rejeitamos, portanto, toda forma ou toda cultura de morte. Não alinhamos com isso. E abracemos, à luz da Bíblia, uma cultura de vida, de verdade, de arrependimento, de misericórdia e de graça. E se hoje, eventualmente, reconhece o teu pecado, isso não é obra de um pastor ou de uma igreja, é obra do Espírito Santo. Venha a Cristo. Venha a Cristo arrependido e confesse, e deixa e alcança a misericórdia. Se carregas culpa, foge para a cruz. O lugar mais alto deste mundo é aos pés da cruz. E cair aos pés da cruz, efetivamente significa estar em pé. Quando nos levantamos dos pés da cruz, caímos, mas quando caímos aos pés da cruz, efetivamente somos sustentados pela graça de Deus Todo-Poderoso. E, portanto, se estás afastado, volte para Deus nessa manhã, arrepende-te, crê no Evangelho de Jesus e receba a vida. Jesus disse claramente, ao declarar, e vemos esse registro em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Amém.